Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Maravilha, glória a Deus. Que coisa boa é saber que você está aqui, ó, na TV, no canal 25.1, ao vivo. Nós estamos entrando agora na sua casa, talvez no seu posto de trabalho, aonde você estiver com a sua TV ligada. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E eu sei também que agora existem muitas outras que estão com o YouTube, navegando na rede, e agora já foram inscritos aí no canal Olhe nos Meus Olhos, já deu uma curtidinha, já pegou o link automático. Quando subiu o programa agora ao vivo, você já está compartilhando aí também. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Olhe nos Meus Olhos. E também de forma simultânea no rádio, na Rádio Líder 92.1, ao vivo nesta terça-feira, para abençoar muito a sua vida, desejando uma noite maravilhosa. O final do mês ainda não chegou, tem muitas surpresas de Deus para você, e eu tenho certeza que já faz parte do seu calendário. Toda noite o nosso compromisso de sempre, antes de dormir, você recebe aqui do nosso programa mensagens de fé, mensagens de direção, motivacional, inspiracionais, mensagens que vão preparar você para logo o começo do outro dia, quando for chegando, você ter guardado no seu coração as palavras que saem do nosso programa. Então, em 3 frentes de comunicação, internet, rádio e FM, nós estamos nessa hora. Eu sou o Renatinho Soares, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou receber hoje no programa um amigo que eu trago com muita satisfação e muita felicidade. Sabe, é daqueles tipos de amigo que você vai apresentar para outras pessoas e que você vê Deus na fala, tem sinceridade na entrega, a história é emocionante, o dia a dia de luta, de conquista e de vitórias faz muito sentido para que você acompanhe o nosso programa de hoje com mais um convidado daquele que é bem especial. Eu vou receber com salva de palmas aqui o meu amigo Fábio Nascimento. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele que é empresário responsável pela Visão Veículos, e você vai ouvir muito falar da Visão Veículos, vai conhecer detalhes, mas eu quis trazer ele aqui no nosso programa. Ele foi muito gentil, emprestando um tempo dele para compartilhar um pouco da sua história no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Renatinho. É um prazer estar contigo. Já te acompanhamos há bastante tempo. É uma honra da nossa parte compartilhar um pouco da nossa história aqui contigo no teu programa, nessas 3 frentes de comunicação. Diga-se de passagem que você é um comunicador que não só comunica, mas também transmite o amor de Deus através da sua comunicação, e nós somos experiência, prova viva de que nós fomos impactados pela tua comunicação. Maravilha, eu fico feliz com o carinho que você expressa aqui, e fico muito feliz em ter também o seu talento, a graça que você carrega, a história que você tem, o sacerdócio, o legado que você tem e as lutas também que você passou. Nessa câmera que está aqui atrás de mim, você vai, sempre que você quiser mandar um recado para alguém, na alma dessa pessoa, vai olhar na lente dessa câmera, porque eu tenho certeza que vai sair virtude de você aqui no dia de hoje. Não é só um simples empresário ou um simples negociante, vendedor. Não. Além de empresário, o pai se dedica na obra com um coração generoso e tem feito a diferença por onde tem passado, levando esperança também. O ambiente de trabalho que Deus deu a ele tem sido colocado nas mãos do Senhor. Um ambiente de paz, de tranquilidade. Chegar ali na loja, vai perceber a glória de Deus que está naquele lugar. Mas eu queria entender um pouco mais de você, assim como os nossos amigos aqui também. Você vem do interior do estado. Como era a sua história no começo? Você já sabia que seria o Fábio Nascimento da Visão Veículos hoje? Ou começou de forma despretensiosa? Como é um pouco da sua história lá no começo? Pastor, uma história de muita luta. Nós somos de uma família de 7 irmãos, vindos do interior, como eu bem falei, região do Cariri, a cidade de Barro. E viemos para Fortaleza, eu particularmente, para estudar. Minha irmã mais velha já morava aqui. E o anseio para ter minha independência financeira terminou que eu não concluí os estudos como deveria ter feito. E já segui para o ramo do comércio, ingressei no comércio varejista de material de construção, passei por algumas empresas fortes que até hoje dominam o mercado, e em seguida fui para o ramo, para o ramo de seminovos, né, veículos seminovos. Então essa é a nossa história. Muito bom. Você acelerou o passo, mas eu quero saber das dificuldades. Porque o cara que sai do interior do estado para chegar na cidade, como é que era a vida quando era garotinho lá no Barro do Juazeiro do Norte? Talvez alguém aqui esteja assistindo no Barro,
através da internet, ou na região metropolitana, ou algum conterrâneo, amigo, parente, do Barro, grandes personalidades, que eu sei que tem lá. E você é uma dessas. Eu quero entender aqui, como é que era o dia a dia do meu amigo Fábio no Barro quando criança? No Barro, era difícil a vida lá? Muito difícil. Inclusive, pastor, nós tivemos um período onde a gente morava em uma casa que não tinha energia elétrica. Tivemos uma estação da nossa vida onde a gente viveu sem energia elétrica, ou seja, sem o básico. E quando saí de lá, as coisas começaram a evoluir naturalmente, tudo evolui, inclusive nós estamos aqui em evolução. Sim. A luta era muito grande enquanto a gente morava lá, que também não é diferente, porém com algumas alternativas a mais que a gente tem, alguns gatilhos que a gente usa para que a gente possa viver um pouco melhor. Mas em todas essas lutas, o nosso objetivo principal é glorificar a Deus. Muito bom. Quando eu falo sobre essas dificuldades que você tinha, tem memória do passado lá? Sim. Escassez, Sim. dificuldade? Alguma coisa que talvez te deixasse paralisado se você tivesse ficado preso às histórias do passado? Porque hoje você tem uma filha linda, a Isabela. Tem quantos anos ela? Na verdade, eu tenho a Isabela e tenho a Maria Clara. A idade da Maria Clara? A Maria Clara tem 18. Tá. Vai fazer 18, a Isabela tem 10 anos, vai fazer 11. Tá. Na idade de 10 anos, tinha escassez? Você era o cara que estava filho de um pai rico, nasceu no berço de ouro e podia pensar em montar um negócio daqui a pouco? Como é que era? Muito pelo contrário. Meu pai sem nenhuma instrução, minha mãe sem nenhuma instrução, não tiveram acesso não foram alfabetizados, mas o objetivo dos dois era sempre que nós pudéssemos ter acesso à educação e dentro do possível a gente foi educados, né? Nós fomos educados, todos os 7 irmãos, para a honra e glória de Deus, temos uma certa educação, não concluímos faculdades, mas a gente tem uma certa educação. E eu, chegando em Fortaleza, com um grau parentesco com um empresário que se destaca bem aqui, Sim. Trabalhei um período com ele, me inspirei na trajetória dele, sendo que eu migrei para uma outra área, né? A gente seguiu para o ramo de venda de seminovos, enquanto ele continua liderando aí no ramo de material de construção. Eu não vou citar nomes, mas a gente tem o privilégio de ter um parente que realmente se destaca há muitos anos no ramo de material de construção em Fortaleza, e isso nos inspira muito, né? A história dele nos inspira. Então, essa inspiração, ela serviu de motivo também, de rota para que você seguisse. Mas não teve, aquele empurrão, mão nas costas, apoio financeiro, nada não, né? Não. A nossa história está baseada, eu creio que 100% na fé, na certeza que Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pede e imagina. Ele sempre faz muito mais. Na pandemia, a gente estava passando por uma situação onde tudo se fechou, como eu bem relatei para você em momentos anteriores, e a gente teve a ideia de começar um negócio. Já trabalho nesse ramo desde 2010, tenho grandes amigos, tanto de Fortaleza, região do interior, da região do Cariri, em outras cidades aqui próximas, e eu tive o privilégio de trabalhar nesses últimos tempos. Se eu puder olhar aqui na câmera e falar, olha nos meus olhos, o Andrés da Pajussara Automóveis, minha inspiração. Você pode falar sempre aí para ela. Andrés da Pajussara Automóveis, vocês são minha inspiração. Eu tive o privilégio de trabalhar na Pajussara Automóveis. Lá eu tive um processo de conversão. Louvado seja Deus que eu passei por lá, Deus sabe todas as coisas. Só que antes que você está caminhando nessa velocidade toda, eu queria trazer, porque a nossa audiência está o seguinte aqui, entendendo. Tem gente que tem vontade de empreender. Pronto. Tem gente que tem sonho. Você já saiu da idade aí de garotinho? De 10. É para ser o vencedor que você está contando. Eu quero que você conte nas minúcias, nos detalhes aqui. Sabe por quê? Quando eu lhe perguntei se tinha dificuldade, se passou por luta, por prova, alguém está aí do outro lado ouvindo. E para cada situação, a sua história vai ser muito pontual, vai ser muito assertiva, para cada momento, para cada etapa. Com 10 anos, você sabia que ia chegar aonde você chegou? Não tinha perspectiva. Não, nenhuma perspectiva. Vai passando a idade agora de adolescente, ainda no Juazeiro, ainda na região do Barro? Foi isso? Quando é que você sai de lá e vem para Fortaleza? Pronto. Você vem com quem? Muito bem, pastor. A gente saiu de lá para fazer a 5ª série aqui na Caucaia. Certo. Vem com o pai e com a mãe, vem com os irmãos? Sozinho. Tu vem só? Para morar na casa da minha irmã mais velha, que já morava em Fortaleza. Com quantos anos? 15 anos, aproximadamente. Quem foi que te impulsionou e disse, eu vou para Fortaleza, ou vai para Fortaleza, ou vai para Caucaia? Quem foi que disse isso para ti? A minha irmã mais velha morava aqui, e vendo que haveria uma possibilidade de estudo, porque na nossa época, lá na minha cidade, só existia até a 5ª série, no distrito onde a gente morava, onde a minha mãe mora até hoje. Meus irmãos ainda moram por lá.
só havia até a quinta série, não tinha possibilidade de estudo. Ok. Então, para estudar, tinha que se deslocar para uma outra cidade. Então, a gente está fazendo esse deslocamento do nosso distrito à cidade. Sim. Eu fui remanejado para Fortaleza. E, ao chegar em Fortaleza, Caucaia especificamente, Sim. estudei durante um período e já ingressei no ramo do comércio, trabalhei na área de hotelaria. Em seguida, fui para o comércio de material de construção, onde, para honra e glória de Deus, me destaquei muito tempo. E surgiu essa ideia nossa de começar a empreender exatamente em 2019. Certo, mas você vivia no empreendimento dos sonhos, buscando com toda essa dificuldade. Como era esse passo a passo do sonho? Você vendeu o que antes de chegar para ser esse vendedor hoje, vendendo carro? O que foi que você fez? Como foi? Logo com 18 anos, com 19 anos, como é que é? Excelente pergunta, pastor. Porque nós temos 1 hora de programa. Então, Muito quero bom. aqui detalhes por detalhes para que essa pessoa que está nos assistindo diga, vala, faz sentido. Então tem jeito para mim. Meu filho pode também. Você é um sonhador. E por ser sonhador, você sempre veio nessa missão de querer realizar os sonhos. E eu quero, no final do episódio de hoje, perguntar, tem mais um novo sonho para você? Nós não temos roteiro. A nossa programação não existe aqui perguntas amarradas. Nós não fazemos isso com o convidado. O convidado fica à vontade. Mas eu sei que em cada detalhe... E nem programadas. Eu sei que cada detalhe da sua fala vai tocar muito pessoas aqui. Amém. Então você está nessa idade agora de adolescente, 18 anos, 19 anos. Você já vem para montar o seu negócio? Não. Não. Você começa fazendo o quê? Pronto. Com 18 anos, pastor, na verdade eu tinha o sonho de estudar, me formar, fazer uma faculdade, sendo que veio aquele anseio de ter minha independência. Legal. Lá atrás, a gente já tinha uma visão um pouco diferente daquilo que acontecia naquele período. Sim. Para você ter uma ideia, a gente chegou numa fase aqui em Fortaleza, quando o resultado do meu trabalho, eu consegui ajudar minha mãe enviando alguns recursos para ela pelos correios, via correios, que talvez poucos tenham essa memória, mas a gente enviava via correios. Por cartinha, botava na carta lá o envelopezinho e tal, chegava no destino. Enfim, a gente foi observando as coisas acontecendo e a minha cabeça, ela tem uma... Assim, a gente sempre teve um pensamento um pouco mais adiante. Legal. Então, naquele período, eu fazia a minha primeira interrogação. Trabalhando de carteira assinada, não aqui tirando o mérito, muito pelo contrário, quem gera empregos merece nosso aplauso, inclusive Sim. Hoje nós geramos emprego, né? Eu ficava me imaginando, o que eu vou conseguir com essa média de salarial aqui, eu vou conseguir o quê daqui a tanto tempo? Você lembra quanto era que era o valor do salário naquele Lembro, tempo? eu já Quanto tive minha era? carteira assinada com R$150. Foi antes do meu, então. R$150. A primeira lembrança que eu tenho do valor do salário era lá 214, quando eu fui assinar minha carteira. Né? Então, com R$150, 150 e alguma coisa. 57, eu acho. Era 100 e alguma coisa. É. Eu tenho essa assinatura na carteira. E daí a gente começou a ter uma visão um pouco diferente. Vamos empreender. De que forma? Vamos começar de que forma? Você fazia o quê? Nesse período com a carteira assinada, recebendo o salário, naquele tempo lá, você vendia o que também paralelamente a isso para juntar um pouquinho a mais? A minha história em Fortaleza, eu vou já que a gente tem Tem um tempo aqui, meu amigo, você fica à vontade. Você deu uma acelerada andando de quinta marcha na então, Porsche Cayenne aí. Vamos voltar ao começo para que as pessoas possam entender o processo. Vamos lá. Quando nós chegamos em Fortaleza, para poder estudar, eu tinha que exercer alguma atividade. Então, eu tive o privilégio de trabalhar. Eu falo privilégio porque todo trabalho é digno. Claro. Eu tive o privilégio de trabalhar na portaria de um condomínio durante todas as noites, durante um ano, foram 12 meses. Eu trabalhei na portaria de um condomínio, durante o dia eu estudava. Tá vendo como isso é forte? Aquilo estava ficando muito cansativo e até um certo... se fosse hoje, diria que a pessoa estava com o grau de ansiedade mais elevado ou algo do tipo. Aquilo estava muito cansativo. Eu falo isso dessa forma. Porque você tanto corria agora no estudo, como também no expediente de trabalho. No expediente de trabalho. E daí eu tive que retornar ao interior. Percebi que o meu retorno ao interior, lá eu não ia conseguir aquilo que a gente sonhava, mesmo sendo um garoto ainda, passando da adolescência para a fase adulta. E regressei para cá. Quando eu voltei, eu fui trabalhar em uma casa, dando suporte na parte de jardinagem. Depois fui trabalhar na área de hotelaria. Trabalhei bastante tempo na área de hotelaria, sempre buscando ter uma independência financeira, enfim, para suprir as minhas necessidades. Certo. E, de certa forma, ajudar a minha mãe, né? A minha mãe, meu pai, naquela época, morava no interior, meu pai hoje falecido. Minha mãe hoje com 79 anos, eu consegui ajudá-la, enfim, em alguma fase da vida aí. E com o passar do tempo, eu
pedi uma oportunidade ao meu primo, que é do ramo de material de construção, e ele me permitiu essa oportunidade. Eu tive lá com ele durante 5, 6 anos. Foi uma estação muito boa, onde a gente teve um bom aprendizado que serviu para a vida. E tudo isso a gente foi gerando relacionamentos. Enquanto eu estava na Casas Alves, gerei relacionamento, falando aqui, mencionando o nome da empresa, sem sua permissão. Nada. Enquanto eu estive na Casas Alves, eu gerei relacionamento com outros amigos de outras áreas, e aí a gente foi dando um passo adiante. Fiquei minha estação na Casas Alves foram 6 anos, uma excelente estação. Depois desses 6 anos, eu fui para uma outra empresa que estava em uma crescente, e fiquei lá durante um período também, 4, 5 anos aproximadamente. Nesse período, eu conheci um revendedor de seminovos, muito veterano, né? Inclusive começou lá pela Feira da Parangaba. Hoje ele é eu não sei como está, a nossa relação não tá tão próxima, mas por causa da distância, né? Da logística. Você foi copiando os modelos de negócio de cada período. De cada período. Cada estação eu fui tendo uma visão sobre aquela estação que eu estava vivendo. Então você tirava ali a melhor experiência daquele momento que você estava passando, ia lapidando ali, ia sendo lapidado, percebendo aonde Deus iria te levar. Perfeitamente. Você começa a avançar agora nesse sentimento de empreendedorismo. Perfeitamente. Por mais que estivesse vindo do interior, você não tinha aquele sentimento de dizer, será que vai dar certo aqui? Você era temeroso, tinha medo? Como é que você vivia cada estação? Sim. Principalmente agora com a responsabilidade que nós temos em 2019 para cá de assumir uma empresa. A gente tem responsabilidades N's. Às vezes eu dormia, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir honrar com tudo isso aqui, esses compromissos que estão vindo aqui? Mas antes disso, a gente teve essa base. Sim. Passei 6 anos em uma empresa, uma grande empresa, representando ela. E desses 6 anos, essa estação que eu estive por lá, gerei muitos bons relacionamentos. Legal. E fui para esse corredor onde nós estamos hoje, ali na Mendes Tenbruch. Sabe o que serve aqui? Você falando isso, tem pessoas do outro lado que estão dizendo o seguinte, rapaz, da noite para o dia o cara mudou de vida, tá rico, isso e aquilo outro. Tem um ditado que diz que ninguém quer saber o trabalho que deu para pegar o boi, né? O povo quer saber da picanha que a pessoa está comendo. Perfeitamente. Mas aqui contando a sua história, teve relação, né? Teve luta, né? Para chegar onde você chegou, teve muita prova. Muita, sem dúvida. Chegou tempo de ter dificuldade de faltar as coisas em casa? Não tem a menor dúvida. Você já estava casado? Sim, aqui do nosso lado. A minha coluna está aqui ao lado. Inclusive, eu lhe disse que uma das condições para vir para a entrevista seria minha esposa e minha filha, que estão aqui ao lado. Você pode mandar um beijo, um abraço, fica à vontade. Um beijo para Isabela, Kiliane, minha coluna. Elas que sempre estiveram ao meu lado. Legal. Eu não conto as vezes em que eu cheguei no nosso apartamento e a minha mulher relatava do que faltava em casa. E aí eu ia chorar no banheiro. Você ia buscar força em Deus. Nesse momento de dor lá, de preocupação, de guerra. Eu vejo homens chorando e eu fico assim pensando um monte aqui, sabe? Porque quem não tem história de passado nunca vai conseguir contar no futuro ou no presente as memórias e os momentos de triunfo que o Senhor nosso Deus tem dado a você ou tem dado a mim. É importante demais. Eu sempre vou puxando aqui, buscando, porque eu sei que a nossa audiência, talvez tenha alguém que fechou a porta da loja, do mercantil, da farmácia, do negócio. Talvez tenha alguém dizendo, não, mas eu não nasci para fazer nada, minha situação está tão difícil. Ou então tem aqueles outros que estão ouvindo pelo rádio também e estão dizendo, não, rapaz, isso não pode acontecer comigo não, porque eu passo por muita dificuldade. Nós estamos vendo aqui, você está olhando nos olhos de um empresário que tem história para contar e não tem vergonha de dizer que passou por momentos de dificuldade. Nesses momentos de dificuldade, quando chegava, você corria para dentro do banheiro. Você ligava o chuveiro? Refúgio. Você deixava a água cair no chão para que ninguém escutasse você chorando? Era assim? A gente tem que ser coluna. Então, a minha esposa, ela é formada em gestão de recursos humanos. Inclusive, hoje, ela nos dá o suporte na empresa. A parte administrativa é com ela. Sou da parte comercial. E sempre que eu chegava em casa que percebia a falta até do leite para nossa filha, que está aqui ao lado, a Isabela, Sim. com 10 anos hoje, aí eu ia para o banheiro chorar. Porque a gente passou por processos, vários processos, né? Então, tudo isso nos instigou a querer sempre fazer o melhor e, consequentemente,
isso não nos abala, isso o que nos aconteceu não nos mantém no passado, muito pelo Sim. contrário, a gente tem uma visão de futuro, e sempre tivemos essa visão, sempre acreditamos, de joelhos dobrados, num certo período da vida, nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Legal. Então, quando nós passamos a Aleluia. entender que tudo é para a glória de Deus, a nossa vida começou a ter uma outra direção. Sim. Eu posso dizer assim, é óbvio que a minha história é baseada em trabalho, só que era um trabalho desordenado, era um trabalho que não tinha resultados. Por que não havia resultados? Porque lá no trabalho estava plantado o meu eu. Sim. Quando nós colocamos o nosso trabalho à disposição de Deus para glorificar o nome dele, então a gente tem visto os resultados. Passamos por lutas, Renato. A gente passa por muitas lutas, mas em todas elas a gente consegue contemplar a graça de Deus. Aleluia. Então, diante dessas dificuldades que nós vivemos, só nos fortaleceram para que Você hoje a estava gente possa passando essa dificuldade com Deus do lado ou estava vivendo uma vida dissoluta no mundo? Como é que é? Por incrível que pareça, que isso não venha servir de estímulo para quem está do outro lado. Quando a gente não tinha Deus, as dificuldades vinham e a gente nem entendia, enfim, superava. Quando nós passamos a se dobrar diante do Senhor, diante de Deus, nós tínhamos a certeza que a dificuldade vinha, mas ela ia passar. Aleluia. Porque nele a gente é muito mais do que vencedor. Então você entendeu o princípio da dependência de Deus. Total. Porque Dependência total. Sem Deus era uma vida que não tinha freio, né? Sem o menor Acelerava tudo. Quem está Tudo. ouvindo ou assistindo a gente agora aqui, talvez viva essa estação também. Sem freio, vai para cima, a rocha, que nem diz o cearense, é uma atrás da outra, não tem tempo para se preocupar, aquela coisa toda. Com Deus, você viu que foi vencido ali e a dependência está nele. E só ele pode fazer o que ninguém mais pode. Total. O nosso segmento é um segmento onde ele traz muitas ofertas que, se a gente não tiver cuidado, a gente se perde no meio do caminho. Então, o nosso propósito não é seguir as ofertas do mundo. Nós, inclusive, já estamos te acompanhando há bastante tempo. Só agora estamos tendo o privilégio de, pessoalmente, bater esse papo e traçar aqui um elo de repente, de propaganda da loja, etc. Tal, uma propaganda onde o nome de Deus possa ser glorificado através de tudo. Então, a gente quer crescer sim, quer avançar sim, mas nós não queremos nenhum avanço que possa deixar Deus para trás. Nós queremos sempre que Ele vá à frente. Então, hoje, em todas as etapas, tudo que a gente for construir, a gente quer que Deus esteja na frente. Mas como assim? Deus vai falar por ti? Não. Ele não vai falar por nós, mas Ele vai nos instruir a falar aquilo que nós devemos falar. Aleluia. É isso aí. Então, o nosso propósito de empreendedor hoje é esse, que tudo seja para glorificar a Deus. Sempre pedimos a Ele, em todas as vezes em que a gente está em oração na loja, que nós possamos diminuir todos os dias e que Ele possa crescer. Você acha que isso tem fortalecido você? Para Muito. cada estação, para cada tempo? Muito. Quando não, é peia. Se tentar Quando não é fazer peia. pela força do próprio braço, vai padecer. Prova viva. Na semana em que nós buscamos primeiro o trabalho, em detrimento de entrega a Deus do nosso trabalho, então as coisas desandam. A gente percebe isso perfeitamente. Então, hoje nós temos uma empresa que eu diria que já vencemos alguns obstáculos, inclusive a pandemia. Sim, pode Iniciamos contar, lá na fica à vontade. pandemia, quando todos pensavam que estava tudo perdido, nós estávamos lá começando a empreender, ralando. Você teve uma visão de Deus Uma visão para esse tempo. para esse tempo. Como é que eu posso dizer? Impulsionado Sim, por as pessoas que eu trabalhava, mas faltava recurso. Como é que eu vou começar sem recurso? ó, isso é forte. Como eu vou começar sem recurso? Para você, meu amigo empresário que está ouvindo agora, assistindo a gente aqui, eu estou ouvindo a história do meu amigo Fábio aqui, estou emocionado, ao mesmo tempo pensando um monte, sabe por quê? Porque tudo é milagre na vida desse cara aqui. Louvado seja Deus. E aí, você está dizendo, será que isso pode acontecer comigo também? Pode. Existem algumas etapas que você precisa passar, que ele acabou de falar, e eu gosto muito de fazer aqui marcações dos pontos, para que você possa entender o que está sendo dito ainda mais. Ó, foi preciso passar pelo tempo da maturidade, entendimento, não é? Vencendo as dificuldades para se fortalecer, para ter experiência, ganhar musculatura, paciência diante das crises. E depois de tudo isso, entender que só passou, só venceu, só se tornou maduro, porque também se tornou dependente de Deus de forma total. Por ser dependente de Deus, agora
ele continua avançando na escala do crescimento. Dizendo aqui para mim e para você que não é na força do próprio braço, é na dependência de Deus. Eu achei engraçado quando você falou o seguinte: não é Deus que vai falar por mim, é você que vai falar aquilo que Deus quer que você fale como solução para a vida do outro. Perfeitamente. Então essa solução só vai ter quem se rende diante de Deus. Se o cara for ficar sendo o bichão, o valentão, vai chegar uma hora que ele se cansa e a estrutura dele já não consegue mais ter força nem vigor para dar um próximo passo. E aí você também continua falando do tempo de superação, das coisas que vêm acontecendo no meio de uma pandemia. Ora, no meio de pandemia, muitos pararam. Você conhece alguém que parou, que fechou? Algum amigo de outro segmento que disse não tenho mais como fazer? Você conhece? Conheço sim. E no meio desse momento, quando as pessoas estavam ficando ali, você estava empreendendo, avançando. Empreendendo, avançando. Essa visão, esse despertar, Pai. foi Deus que disse, vai, porque eu vou estar contigo. Eu vou fazer um Sim, resumo. fica à vontade. A gente trabalhava em uma empresa, Renatinho, aqui lá vizinho a gente, e naquele período nós tínhamos um carro relativamente confortável, com certo luxo. E aquele carro era o produto que nós tínhamos, era o recurso que nós tínhamos naquele momento. Do início. Do início. Eu estou falando para esta fase. Certo. Agora de empreender. Então o que a gente decidiu? Eu decidi junto com a minha esposa. Esse carro a gente não pode ficar andando nele. Nós vamos buscar um carro mais simples para a gente ficar andando. Por quê? Porque isso é o que nós temos de bem. De bem. O valor. O valor que nós temos de bem hoje é isso aqui. A carta que nós temos hoje para usar é essa daqui, não tem outra alternativa. Paramos o carro dentro da empresa onde eu trabalhava, o pessoal lá foram assim generosos demais para comigo, me deram a oportunidade de começar por ali. Enfim, eu sou muito grato a Deus pela estação que eu vivi nesta empresa, né, que eu me referi agora há pouco. E solo fértil total. Então a gente deixou o carro lá. Esse carro nós havíamos comprado, um recurso que nós tínhamos em mãos, recurso muito curto para começar um empreendimento como o nosso, que demanda muito recurso, né? Para você ter hoje, por exemplo, capital de 1 milhão para comprar carro é pouco. Sim. Então a gente começou lá, repito, com esse carro. Eu decidi junto à empresa pegar um carro que tinha lá como repasse, que é o carro que não vai para a vitrine, é um carro que estava lá para ser vendido do jeito que entrou. E eu conversei com o dono da empresa, ele foi muito generoso para comigo e disse, pode comprar, eu vou te passar do preço que ele está. E esse carro, que a gente tem uma paixão por ele, era um Fiat Mille 2 portas em 2019, ano 2013. Esse é o incrível Hulk do automobilismo, da indústria. Seguimos com esse carro durante uma estação e em seguida, esse carro que estava parado dentro da empresa onde eu trabalhava foi o pontapé inicial. A gente vendeu ele e começou a comprar, desmembrar em outros carros mais em conta. Olha aí. E, enfim, Deus foi agindo. Nós fomos se movimentando, porque para que Deus possa agir é preciso haver um movimento da tua parte. Forte, muito bom. A gente costuma dizer que a fé sem ação é uma fé morta, no entanto, se a gente tem fé, a gente tem que se movimentar. Muito bom. E a gente começou a empreender com esse carro e ficamos com esse Uno Mille durante um período, depois a gente vendeu e fomos à frente. E daí a gente foi tomando essa musculatura que você bem mencionou agora há pouco e que é perceptível. Já temos, repito, né, 4 anos nessa estação nova aí, que é a Visão Veículos, né, que fica lá em Stenbruch 6465, e tem dado certo, louvado seja Deus. O nosso propósito não é a vaidade humana, o nosso propósito não é seguir esses princípios do mundo, é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, através do nosso trabalho, que a gente possa alcançar vidas através dos recursos oriundos daquele trabalho. E é essa visão que a gente passa para as pessoas que colaboram, que são nossos colaboradores, que se diga de passagem que a gente não está sozinho. Nós estamos aqui agora e temos uma equipe lá de prontidão para fazer o melhor atendimento, enfim. Você é um empresário nato, um vendedor nato, fala com paixão sobre o que você tem ali. Você não ficou preocupado se é a esposa ou se é alguém da sociedade? Você conversou com a esposa quando você pensou em trocar o carro, deixar o carro para começar do zero? Você conversou com ela? Na hora? No primeiro momento? Conversei e ela de pronto. A importância de um casamento também inteligente, saudável, que compactua, não é? A base. Que vocês ali estavam colocando na mesa algumas necessidades. Você lembra o que foi que você disse para ela? Amor, estou com esse carro aqui, que você lembra? Exatamente isso. Tem esse carro que ele vai suprir nossa necessidade agora do momento. Esse outro carro a gente não pode andar com ele.
É o que nós temos nesse momento. Não tinha seguro. Se acontecer algum problema, a gente perde tudo que tem agora. Então vamos... Não teve vaidade, não, do povo olhar e estar dizendo, o Fábio agora está ali com um carrozinho assim. Nenhuma. Você não ficou preocupado? Nenhuma. Inclusive agora, o que foi importante, assim, que suprir a nossa necessidade é aquilo que a gente usa. A gente não tem isso como uma definição de quem nós somos. Não é aquele ditado que diz, viva o luxo e morra o bucho. Você já ouviu isso? Já ouvi muito. É popular, não é? Popular demais. Na hora vocês não pensaram, não, vamos começar, vamos. É necessário, Você acredita que se tiver necessidade de dar uma marcha ré, o ser humano precisa, e depois dessa marcha ré, avançar? Eu não tenho a menor dúvida. Reconhecer onde errou para que possa não errar mais. Não permanecer no erro. Eu reconheço que eu errei muito durante a vida, mas isso não define o meu futuro. Foi um novo homem, a história que Deus entra na sua vida e muda a mentalidade. Você falou uma vez para mim que mudou a mentalidade, né? Sem dúvida. Tinha Você gostava da farra? Sim, sem dúvida. Gostava da brincadeira? Demais. E aí Deus, muda a mentalidade e depois dessa mudança, depois do entendimento de Jesus, é que você começa a viver agora na visão de Deus. Perfeitamente, por isso o nome. Muito a visão forte. de Deus sobre nossas vidas. É o que nós pedimos a Ele. Que o nosso trabalho não seja apenas uma fonte de renda, mas que seja uma fonte onde a gente possa alcançar mais vidas através do nosso trabalho, quer seja através de uma ação social, quer seja através de uma palavra. E, enfim, esse é o nosso objetivo. Claro, nós precisamos de recursos para nos manter. Claro. Temos, enfim, N compromissos que nós assumimos enquanto você vai para essa área de ser empresário, empreender, tem N compromissos. E eles são inadiáveis. Quando eles chegam, você tem que honrar. Se existe algo que você não pode adiar, são os compromissos de dentro de uma empresa. Muito bom. Então, você pode até adiar de repente, um churrasco em casa, um passeio, como a gente bem falava agora há pouco, né? Mas os compromissos da empresa, eles não podem ser adiados. Olha, eu quero ouvir você com mais dicas daqui a pouco para a nossa audiência dos empreendedores, quem vai começar a empreender, micro, médio, você aí que também é sonhador, ainda tem muito a falar aqui o meu amigo Fábio Nascimento, que é o diretor, o gestor da Visão, essa revenda de veículos, Visão Veículos, que é um grande sucesso. E eu vou falar muito dela aqui, pode ter certeza que eu tive perto, conheci e vi o talento e a capacidade que tem em levar solução para quem precisa a realização do sonho também. Vou já falar. Agora eu quero falar de saúde. Antes, Pedro, quanto tempo eu tenho aqui na Regressiva, por gentileza? Vamos lá então. Falar de saúde, quero falar da Evogar de Saúde. Atenção, hein, minha gente? Olha, na vida nós temos algo de muita importância que vez e meia ou de vez em quando você deixa passar, que é a sua saúde. Como está a sua saúde? Você já fez uma consulta médica? Você já foi ao especialista? Você fez um check-up quando? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Olha aqui nos meus olhos, diga com sinceridade. Qual foi? Faz tempo, né? E aí, alguém vai dizer, não, mas é porque eu vou e tento lá pelo SUS. É uma complicação muito grande. O SUS, eu pego uma ficha para um dia encontrar com o médico. Quando chego lá, a demora é muito grande. Depois o médico me manda fazer os exames. A máquina do exame de imagem está quebrada. Demora muito tempo. Essa história tem sido repetida por muitas pessoas que comentam e que dizem, não tem como fazer. Se eu não tiver um plano de assistência, um plano de atenção médica, vai ser complicado. A Evogar de Saúde, ela te traz com segurança para ter também descanso e tranquilidade na hora que você precisa fazer os exames, fazer a sua atenção médica. São mais de 23 especialidades que estão aí à sua disposição. Ainda, mais de 70 mil pontos de atenção médica espalhados por todo o Brasil, 3 mil médicos cadastrados que vão te atender. O sistema de telemedicina funciona com o telefone na palma da sua mão. Você está aqui agora em Fortaleza, aí você vai lá. Eu quero fazer uma consulta porque eu estou viajando para Santa Catarina. Vou viajar, hoje é dia 27, vou viajar. Quando for dia 5 de junho, eu vou estar em Santa Catarina. E tá, coloquei lá. Aí você já vai colocar o CEP de onde você vai estar. Por exemplo, do hotel que você está. Automaticamente, em até 5 dias, o sistema já vai liberar uma consulta para você com esse aplicativo para que você tenha o especialista pertinho de você, ainda em até 15 quilômetros, perto de onde você vai estar, em atenção médica de qualquer parte do Brasil.
Eu vou dizer para você que você não pode perder, não. O valor é desse tamaninho, é um serviço exclusivo, o atendimento é através do telefone 99963-0053, 99963-0053. Você pode ligar agora, vai falar com a equipe, manda mensagem. Tem uma promoção exclusiva para você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, está ouvindo pelo rádio, assistindo pelo YouTube, vendo pela TV. Aonde você estiver, tem uma promoção exclusiva e pode dizer, ouvi o Renatinho falando e eu quero fazer o meu plano da Evogard Saúde. Eu indico, recomendo, lá em casa eu tenho, tem descontos em postos de combustível autorizado, ainda também tratamento odontológico, tem sim senhora. Atendimento 24 horas com 7 dias por semana, para que você tenha um aplicativo na palma da sua mão. Telemedicina, já falei. Ainda, e se um dia alguém dos seus dependentes, porque você como titular pode colocar até 10 pessoas como dependentes, se um dia alguém precisar, então, de tratamento fúnebre, cortejo, velório, cemitério, vai ter também. Esse plano vai para além de todos os outros planos que você já ouviu. É o plano lá de casa, Evogard Saúde. Eu indico, recomendo e faz muito sentido você ter aí, chamando agora via WhatsApp 999630053. Pegou aí? Valeu? Então, fecha e se garante guardando a sua saúde e protegendo a sua casa. Vamos lá então voltar aqui com meu amigo Fábio. Meu amigo Fábio, seguinte, ter você aqui no nosso programa é muito bom. Sabe, eu tenho aqui a intenção de ajudar pessoas e essa é a nossa missão. Nós começamos lá pelo barro, aí a história de garotinho, muita dificuldade, escassez, tinha muita gente para dizer que não ia dar certo os sonhos, passou por várias etapas, foi trabalhando tudo, aí veio esposa com formação em recursos humanos, serviu, Deus foi trazendo para o seu lado uma pessoa que ia te ajudar em tudo. Agora você já é esse cara que que teve coragem de entregar o carro de maior valor para começar quando talvez alguém tivesse preocupação de dizer, vixe, baixou o padrão. Vixe, agora ele está quebrado. Ih, não tem mais condição. Mas aí foi esse pontapé. Eu queria aproveitar de você aqui agora para que você me desse, tipo, se você conseguia colocar em pontos, 5 pontos que te fizeram aí, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que te fizeram acreditar no sonho de se tornar um empresário, de se tornar uma pessoa que ia ter o seu próprio negócio. Você pode pontuar para mim 5 pontos? 5 pontos. Renatinho, diante do que eu vivi durante essa trajetória, a gente foi realmente se espelhando naqueles que fizeram história e fazem história até hoje. Então, primeiro ponto, indispensável. Sempre vai haver o problema e a solução. Ok. Então, quando você estiver diante de um problema, busque uma solução, não mergulhe de cabeça no problema. Certo. Esse é um dos pontos. Você acha que na maioria das vezes a turma se entrega ao problema, à problemática e não tem nem tempo para procurar aonde está a solução? Perfeitamente. Essa solução pode ser encontrada com o quê? Uma reflexão, o que é? Um estudo? O que é que você diz? Pronto. A solução para os problemas, elas são de acordo com a dimensão do problema e a escala do problema, eu diria assim, né? Então, exemplo. Quando surgiu a pandemia, só dar um exemplo. Sim, à vontade. A gente ficou recluso na casa falando recluso, que a gente ficou basicamente isso preso, mesmo, fez preso. Isso mesmo. Na casa por imposição, né, de cima e tal. Ficou na casa da minha irmã. Então, a solução que eu encontrei para aquela situação naquele momento, junto com a minha família, caminhar na beira da praia. Oh. Houve alguns momentos onde nós fomos constrangidos pela guarda e etc. tal, polícia municipal, para que a gente retornasse para nossas casas. Mas a gente sempre entendia que estando circulando na praia não geraria nenhum problema para as pessoas e muito pelo contrário, traria um benefício para nós porque a gente ia ficar melhor espiritualmente para encarar aquele problema. Estou dando uma solução para um problema que muito a gente viu naquele momento. Outra alternativa que eu diria, ponto. Seja humilde. Seja humilde o suficiente para fazer o que for preciso dentro do teu empreendimento. É óbvio que eu não consigo fazer tudo. Certo. Dentro da nossa empresa a gente tem algumas hierarquias. Tem, por exemplo, algumas situações onde eu tenho que resolver. Mas existem muitas situações que não há necessidade de eu estar lá para ser resolvido. Só exemplificar. Parte financeira e fiscal. A minha esposa resolve tudo. Então eu não me envolvo nessa parte porque eu já sei que ela resolve tudo muito bem. Quando ela quer saber alguma coisa ligada à minha área comercial, ela se dirige a mim. Então, assim,
Delegar, é isso que você delegar. quer dizer? Entrega aí, Exatamente. né, de responsabilidade. Você Perfeitamente. acha que ainda existem empresários que querem fazer tudo? Existem. Vender, anunciar, Existem. tá junto, tá perto. Existem. Isso é cansativo, né? Muito cansativo. Você não consegue fazer nada sozinho. Ou você confia no time, Ou não tem como progredir, então não tem como vai avançar. conseguir viver. Não tem como avançar. Tem que Então- haver essa confiança. Você fala do segundo ponto de humildade, mas ao mesmo tempo essa humildade também vai servir para até pedir ajuda quando for necessário. Perfeitamente. Se tiver alguém que tem um pouco mais de entendimento, alguma Perfeitamente. coisa, não adianta querer empreender de qualquer jeito. Ainda hoje, eu posso lhe dizer o seguinte. Eu vou levar para o terceiro ponto. Ok. Ainda tendo como segundo. Uma visão que o mercado impõe é que há uma grande concorrência entre as empresas que são do mesmo segmento. O que é que eu digo? Eu não tenho os meus colegas do mesmo segmento como concorrentes. Por quê? Porque eles têm a fórmula de trabalhar, nós temos a nossa forma de trabalhar. Então haverá pessoas que vão se identificar com a nossa forma de trabalhar e haverão pessoas que vão se identificar com a forma deles trabalharem, de Sim. apresentar o produto deles. Sim. Então, nós sabemos que existem muitas revendas, inclusive no nosso corredor, lá são 12 revendas ou mais um pouco, e termina que todos os meses nós conseguimos, para a honra e glória de Deus, girar o nosso estoque. Legal. Alguns meses a gente não consegue, mas no geral, quase todos os meses a gente consegue girar o estoque. Então isso é um grande feito. Por que isso acontece? Porque a gente acredita, porque a gente é humilde o suficiente para entender que o meu colega lá da esquina, ele tem um perfil dele, enfim, vai ter público para todos os perfis. Então, assim, Faz muito sentido o que você está dizendo. essa questão dessa mentalidade de concorrência não existe. Ainda hoje, às vezes, estamos na loja, não tem capital para comprar. Fulano tal, você está comprando? Ou estou em tal canto comprando? Eu estou comprando 2, 3 carros aqui, tem mais 3 ou 4. Te interessa? Legal, Então, assim, legal. a gente não vê os nossos parceiros enquanto concorrentes. É uma humildade que você está falando de verdade a ponto de trazer inteligência, de trazer sabedoria. Porque quem não é humilde é arrogante, se torna prepotente, não é? Vai errar nas passadas, vai fazer o que não deve fazer, porque também aí tem um outro fator. Arrogância vai levar para vaidade vai levar para o egoísmo. E queda. Não é? E aí não tem nenhum arrogante que não seja vaidoso e não tem nenhum vaidoso que não seja arrogante. Aí é um perigo muito grande. O resultado é a queda. O que você está querendo dizer é que sempre no passo de Deus, entendendo os limites também, serve muito. Serve para todo tipo de negócio, né? Perfeito. Não é só para quem vai estar vendendo veículo, não. Serve para tudo na vida. Para tudo. Tudo que você for fazer, Entendo você tem que o tempo. entender. Porque, vamos lá, por exemplo, no seu segmento, Sim. quantos comunicadores existem? Milhares. Eu conheço uns 3 ou 4 mais próximos. Sim. Eu me identifiquei com a sua proposta Legal. de olho nos meus olhos. Legal. Então, você é único naquilo que você faz. Muito bom, obrigado. Esse entendimento é preciso que a gente traga. Sim, perfeito. Eu sou único nisso que eu faço aqui. Isso não me dá a vaidade de entender que alguém não Claro, faça melhor. claro, Alguém cada pode um. estar fazendo melhor agora. Inclusive, eu olho para alguns profissionais que eu digo, puxa vida, que bacana o que esse profissional faz. Mas eu não vou copiar o que ele faz. Muito bom. Eu vou tirar alguns proveitos do que ele faz e vou fazer no meu segmento. Não, isso é forte. E até tem que ter um cuidado também, porque alguém chega para dar um tapinha dizendo, rapaz, Fábio, tu é demais, né? Você é demais, a visão, nossa, e vai querendo encher. Daqui a pouco, se o cara não tiver freio, ele vai achar que é demais e vai fazer bobeira. Um dia desses, um amigo disse para mim o seguinte, esse amigo, ele faz anúncios no Brasil todo de produtos, ele tem, e ele toca em um amigo de São Paulo chamado Eli Correia, que é um grande comunicador de São Paulo, vereador de São Paulo também. O Eli Correia tem um bordão que diz, oi, gente! Você já pegou Pedro lá em São Paulo? Eli Correia é um fenômeno. Pedro é paulista lá, então todo mundo conhece o Eli. Aí olha o que o cara disse. Eli Correia, né? Aí tem aqui o Paulo Oliveira, que fez muito sucesso, Verdes Mares, TV Diário. E aí mandar até um abraço pro Paulo aqui. Paulo Oliveira é um querido amigo, ele tá na rádio do meu amigo Tuta, na 94.3, lá na Sol FM. Um abraço para ele também. E outro que esse cara falou para mim, João Inácio Júnior, que é um amigo também. João Padinho, um abraço para você. Atenção, muita atenção. É um querido também. Esse cara disse o seguinte para mim, Renato, certo que os caras são mais velhos que você.
Mas, cara, não tem. Não tem. Comunicador assim. Tem Eli Corrêa, Paulo Oliveira, João Inácio e Renatinho Soares. Eu disse, irmão, diminui aí o garbô, a elegância, as palavras, aumenta o salário, amigo. Não, eu sou um estudante. O cara novinho, esses caras tudo tem quase 70 anos já. Aí ele achou graça, disse, não, eu tô falando porque tem uma importância, tem um valor. Mas aí tem uma diferença, o cara dizendo para mim, você nunca foi arrogante, sabendo do valor que tem e sabendo como você comunica assim a ponto de eu estar dizendo isso para você aqui. Eu digo, não, arrogante não. Eu tenho facilidade de reconhecer que o outro é melhor do que eu, porque a Bíblia vai dizer isso. Né? Até, assim, para que você tenha um trabalhozinho hoje, uma tarefinha na sua casa aí, coloque assim no Google, ó. Eu preciso reconhecer que o outro é maior do que eu. Vai aparecer o versículo para você. Eu posso dizer, mas não quero. Quero que você vá lá e pesquise, entendeu? Jesus mandou reconhecer o outro sempre maior do que eu. Ponto. Essa é a história da humildade. Se não tiver, padece. Se não tiver, padece. É o quarto ponto? É o terceiro ou quarto ponto agora? Vamos para o quarto ponto. Pronto. Quarto ponto, não tão menos importante. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com fé. Muito bom. Você tem que fazer com um embasamento de fé e acreditando que o que você está fazendo não é um por acaso. Você tem que fazer com amor, com afinco. Um certo dia, chegou um senhor na loja para nos patentear com um quadro lá, dizendo que a gente tinha vencido não sei o que das quantas, e esse senhor ele é muito conhecido. Ele tem seus 80 e alguma coisa. E ele chegou, a gente estava fazendo uma varredura em algumas coisas da próxima da loja e tal, e ele disse, nunca deixe de fazer isso que você está fazendo, independentemente, enfim, da posição que você chegar. E aquilo só reforça mais aquilo que já é natural da gente. Então, assim, ainda baseado nisso, você tenha um princípio de fazer a diferença onde você estiver. Acreditar que onde você está, você não está por acaso. Está para fazer a diferença. Quando você... Vamos fazer uma suposição básica. Imagine que naquele corredor eu estivesse sozinho lá. Teria graça? Não teria a menor graça. Onde nós estamos, comercialmente falando, nós temos grandes homens que empreendem, que se acordam todos os dias para trabalhar, para, enfim, correr atrás do seu pão, gerar empregos, etc. Tal, e fazer a roda girar. Então, quando eu peço a Deus uma bênção, eu não peço exclusivamente para a loja. Eu tenho essa convicção de que a gente não está ali para pedir apenas para nós estamos para pedir para os demais, pedir que eles sejam impactados pela graça do Senhor, como nós também somos. Muito bom. Então, é assim, Renato, saber que você não está ali por acaso é importantíssimo. E para o quinto ponto, se me permite, entender que você não faz nada sozinho. Uau, isso é forte. Você não consegue fazer nada sozinho. Aí serve para empresário já, para quem chegou, conseguiu chegar, e tem gente que esqueceu, né? Que como conseguiu chegar. Quando você fala que ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, é muito amplo esse tema aí. Porque ele não é só entre os próximos da minha família, os próximos de casa. Eu vou pedir ajuda aqui, ou então vou celebrar os meus mais chegados. Não, vai muito além. Vai de todos os colaboradores, fornecedores, sem dúvida, parceiros, sem dúvida, clientes. Como é que você define? Já que eu estou trazendo uma definição, é o meu jeito, é o meu modo, mas você que é o empresário, é você que tem esse sucesso através da vida que você leva, como é que você define que não é sozinho que se consegue vencer, que sempre vai precisar de alguém ou de alguma outra pessoa? Vamos lá. Quando você chega na Visão Veículos, por exemplo, você toma um cafezinho. Esse cafezinho uma pessoa muito humilde faz e leva esse café pra gente todos os dias. Legal. Então esse café ele tem um impacto durante todo o dia. Quase todo mundo que entra na loja, a gente convida para tomar um café. Então, nós temos que entender que a gente que está ali na linha de frente para comprar, revender, enfim, fazer a roda girar, nós não somos além daquela pessoa que trouxe o cafezinho para a loja. Muito bom. Como nós tratamos o nosso ambiente de trabalho? Tem uma escala hierárquica. Sim. Aquele ano mexe no financeiro, eu sou na parte comercial, compra, enfim, pós-vendas, eu estou ali ainda nessa área. Mas isso não me dá a vaidade de achar que eu sou maior do que o outro, que deixa o meu carro prontinho lá para o consumidor final ver. Então, assim, todos nós temos uma importância. Então,
todos os dias a gente traz essa reflexão. E um tópico muito importante para quem está querendo começar, para quem está dentro de uma empresa, seja onde for a sua função, é fazer o teu trabalho como se você fosse o dono da empresa. Uau, isso é forte. Você tem que fazer o seu trabalho como se você fosse o dono da empresa. E esse teu trabalho ele tem que ser tão bem feito, perto do teu patrão ou distante do teu patrão. Tanto faz ele estar ali vendo como não está acompanhando hora nenhuma. Por quê? Porque você pode não estar sendo visto pelo teu patrão, mas existe um que nos vê Que vai no te honrar. secreto. Uau, aleluia. E ele vai te glorificar. Então, assim, eu trago isso desde muito tempo. O meu trabalho ele tem que ser feito com transparência. O que eu faço aqui agora, na frente do Renatinho, eu tenho que fazer por trás das câmeras. Muito bom. Eu sei que agora a gente está aqui nesse bate-papo, Sim. mas essa é a minha vida. Legal, forte. Se emociono, chorei agora há pouco. Sim. O meu passado, eu não posso esquecê-lo, mas se eu ficasse plantado lá, eu não teria chegado onde cheguei. Sim. Se você tivesse... Temos muito a avançar. Claro, claro. Se você tivesse só sonhado e tivesse dormido, continuando sonhando, não chegava aonde está vivendo. Nada do que nós estamos vivendo até agora, nós teríamos vivido. Nós estaremos lá naquela estação ainda enfim, do passado, né? Então, tudo que a gente vem vivendo, a gente sabe que o sonho, ele só vale a pena ser sonhado se você tiver disposição para realmente encarar. Tem um amigo meu que ele diz o seguinte: sonhar pequeno ou sonhar grande dá o É a mesmo mesma trabalho. coisa. É. E a gente tem que sonhar grande. É isso. É isso. Eu estou olhando para você aqui e vendo. A vida do empreendedor, do empresário, o homem de Deus, não é uma vida fácil, não. Tem muitos limites. Né? Ser fiel, não entrar na corrupção. Perfeitamente. Esse é o ponto. Viver uma vida em devoção ao Senhor. Aguentar certos tipos de ações que vêm do lado de fora para dentro ali, que você tem que estar firme. Mas isso também tem um fator poderoso. Quando você vence todas essas artimanhas do inimigo, ou então todas essas provas, você se torna capaz de ser usado por Deus em lugares, em escalas maiores que o Senhor procura alguém que possa encontrar. Né? Quando ele encontra, ele vai e habilita essa pessoa e entrega tudo. Você tem medo de quê? Tem algum medo na vida? Se for falar do medo, eu vou me emocionar novamente. Todo o meu desejo é que eu possa cuidar bem das minhas filhas. A minha vaidade maior é essa. É cuidar bem da minha filha, que está crescendo. Já, inclusive, tem uma habilidade muito grande para essa área comercial. Tem 10 anos, a Isabela está aqui ao nosso lado. Ela me conquistou. Cheguei lá, ela já me conquistou naquele dia, toda muito simpática, com atenção gigante. Né? É um dom de Deus, essa garotinha aí. Então, eu assim, o meu medo, que não é um medo, é um estímulo, é procurar viver melhor, para que eu possa ter mais tempo com a minha família. Então, esse é o meu objetivo principal. O objetivo de um homem temente a Deus não é conquistar o mundo. Saber que em todas as tuas conquistas, Deus está ali presente. Muito bom. É o alicerce do homem cristão. Glória Então, assim, a gente tem essa... Eu costumo encarar o desafio como uma possibilidade de crescimento. Então, todos os desafios que a gente encara, essas fases que a gente vive, instabilidade econômica e tal, tudo isso nos fortalece, nos prepara para algo diferente. Então, contemplar a graça de Deus em tudo. Uau, aleluia. Você tem que ser fiel a Deus no muito, mas também não deixe de ser fiel no pouco. Perfeito, sensacional. Tudo que a gente vive é permissão de Deus. E tem um detalhe que ele é determinante, pastor. Muitas pessoas fazem as suas escolhas de acordo com o desejo do seu coração, sem pedir a orientação de Deus, e depois não quer arcar com as consequências dos resultados. E tem um preço. Então, assim, a gente tem muito essa questão de pedir a Deus para que seja feita sempre a vontade dele das nossas vidas. Quer seja numa decisão, quer seja numa compra de um carro, quer seja numa venda, quer seja num pós-venda. Muitas vezes até a gente entra no embate, eu acho que a gente tem razão nisso aqui, mas muitas vezes entre ter a razão e ter a paz, é melhor você ter a paz e deixar a razão de lado e seguir em frente. Muito bom. E, enfim, a gente tem que ser solucionador de problemas. Aleluia. Dentro do nosso ambiente comercial, todos nós temos essa percepção
que nós temos que ser solucionadores de problemas. A gente não pode criar problema. As pessoas às vezes já chegam tão atribuladas. Verdade. Se você não facilitar... Um mercado tão assim, agitado. Sabe, agitado. Uma vida cotidiana, no geral, tão agitada. Sim. E a gente tem que abraçar. Tem que abraçar. Nós não podemos vender só por vender. Uma certa feita, um cliente me ligou. Vou lhe contar esse relato bem rapidinho. Sim. Ligou tem 4 minutos, Pedro, aí? 4 minutos ainda? Vou ser breve. Tá. Meu amigo era vendedor na outra empresa. Você tem um carro assim, assim, assim? Eu tenho esse carro. Pronto, tô chegando aí. Chegou lá na empresa. Olhou para o carro e disse, gostei do carro. Fizemos o test drive e tal. Agora eu quero só uma coisa sua. Eu olhei um igual esse e gostei demais. Mas ele era de locadora, que eu não vejo nenhum problema em carro de locadora. Ok. Mas o cliente tinha esse problema com o carro de locadora. E eu não comprei porque era locadora. E o seu? A venda estava feita, eu precisava de ganhar comissão. O meu também é de locadora, a senhora não vai comprar comigo. Se quiser comprar enganado, eu não vou lhe vender. Rapaz. Então, assim, são coisas que foram fortalecendo a nossa trajetória, né? O caráter cristão vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque se fosse qualquer uma pessoa normal, não é? Sem o entendimento de Cristo, talvez ficasse calado diante da deficiência que a pessoa tinha de não querer um carro de locadora. Eu acredito que esse papo de hoje tem sido muito forte, muito especial receber você aqui, meu amigo. Mostra a loja do Fábio aí. A do Fábio não, que o Fábio disse que é de Deus, né? Ele só toma conta lá, né? Só toma conta, a gente só administra. Mostra a Visão aí. Visão, tá aqui o Instagram da Visão, ó. Visão Veículos Loja. Eu quero indicar você, recomendar você, na hora de comprar o seu carro, você vai comprar aqui com esse meu amigo. Você vai ter lá do nacional, importado, novo, seminovo, uma melhor condição, sempre que você precisar. Os bancos que vão facilitar para você ali, junto com a equipe toda, fazendo sempre a melhor taxa, a entrega. Olha, eu vou te dizer algo aqui. É a primeira da Mendel Stenbruch. Quem vem em sentido Ceasa Fortaleza, ela vai ficar apontando lá perto do aquele supermercado. Ofertão Max. Do Ofertão Max. E quando você já vem Godofredo Maciel, Mendel Stenbruch ali, não é? Você vai perceber que ela fica a primeira apontando à sua esquerda, assim, logo lá na frente. Perfeitamente. Então vai ter o carro que você procura com essa excelência de entrega, com essa graça, com esse testemunho e com a certeza de que o bem que você está querendo conquistar é tão valioso, é tão importante, esse dinheirinho que você tem é tão importante que você precisa ir no lugar que tenha respaldo, tranquilidade, sinceridade, verdade, o melhor preço, a melhor taxa e a garantia de quem quer ver você e a sua família muito feliz. Tá aqui, ó. Eu indico, eu recomendo, eu vou falar todo dia deles aqui, todo dia. E vou dar a oferta dos carros aqui. Você tem o quê? Vamos lá fazer uma promoção aqui hoje terça, amanhã quarta-feira. Qual é o carro que você tem lá, popular, que dê para qualquer pessoa comprar num valor de até 70 mil? Tem um carro lá no valor de até 70 mil reais? Um pouquinho depois dos 70 mil. Quanto? Qual o valor? Onix, sim, 2023, com start-stop, um carro completinho, de 74.900 por 72.900. 74.900 por 72.900. Uma bonificação de 2.000. Tá. Isso para o meu cliente, que é meu ouvinte aqui, meu telespectador. Atenção, gente, ó. E tem outros mais. Chegando lá, escolhendo, vamos fazer uma promoção aqui? Qual o desconto que você vai dar para quem é cliente, ouvinte, telespectador do meu programa? Vai dizer o seguinte: ouvi o Renatinho no rádio, no Olhe nos Meus Olhos, assisti pela TV, vi no YouTube e vim aqui na Visão. Eu quero um veículo aqui, eu quero comprar um veículo aqui. Tem um desconto de quê? Qual é o benefício exclusivo para a minha audiência? Vamos lá. Nós podemos oferecer durante toda Peguei você aqui agora, não marquei nada, não falei nada. Nada marcado. Tá. Durante toda esta semana, até o final de semana, até o sábado. Hoje, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado. Todos os carros, tanque cheio, com transferência por nossa conta, olha com aí. Todas as taxas. Olha aí. Atenção, gente. Até sábado. Tanque cheio, transferência por nossa conta, sem nenhum custo por parte do cliente. Vou aqui no calendário. Hoje, 27, sábado vai ser o quê? Vamos lá, deixa eu pegar o calendário aqui. Cadê, rapaz? Me ajuda. Fala se tu sabe na cabeça, pode dizer aí. Vai ser o quê? Sábado vai ser que dia? Sábado é 31. 31. Então tá bom. Até o término desse mês, portanto, sábado. Você tá com a loja aberta a partir de que horas? Das 7h30 da manhã até as 17 horas. De 7 até as 17. Segunda a sexta. Sábado, 7h30. Tá. 7h30 da manhã até as 13h30. No sábado fica de 7h30 até as 14 horas. Até as 14 horas, aguardando por você. Amanhã, de manhã cedinho, você não vai comprar carro em lugar nenhum. Você vai comprar carro na Visão. Ok, minha amiga?
você vai dar uma passadinha lá. Eu vou deixar aqui no meu Instagram, vou deixar aqui o contato, mas não tem erro não. Tá aqui o arroba do Instagram, não é, Pedrão? Tá aqui, ó. Visão Veículos Loja. Prático demais. Dá uma ligada. Quem que vai atender lá, essa pessoa? O Renato. Pronto, tá aí. Aqui tem o Renatinho, lá nós temos o Renato. Que legal. Lá tem o Renatão. Lá tem o Renatão. Alô, Renatão, você vai atender aí. Fica atento, porque amanhã cedinho, quarta-feira, essa turma já pode ligar. Durante todo o dia. Quarta pela manhã, tarde, noite. A promoção vai até sábado, dia 31, com o tanque cheio. Tanque cheio e documentação toda por nossa conta. Documentação também, amigo, pelo amor de Deus, vai lá que tem sempre um carro que você procura. A comodidade do cliente não ir ao Detran. Nós fazemos tudo isso, esse translado levar o carro ao Detran, documento na mão, tudo por nossa conta. Muito bom, muito bom, muito bom. O tempo passou aí, Pedro? Tudo certo? Pedro, você vai comprar o carro onde, Pedro? Na Visão. Aí não brinca não, aproveitar esse descontão. Posso Pode, só fica dizer, à vontade. A hora é agora, acredite. É isso aí. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Muito bom. Isso está pintado, escrito, publicado ali no topo da loja. A hora é agora. Né? Acredite. Acredite. Eu acredito. Estou aqui feliz com isso também. Pedro, não deixa para amanhã não, Pedro. Compra lá o carro, doido para tu ver de carro aí. Rapaz. Muito bom, minha gente. A realização do seu sonho vai acontecer. A hora é agora. Acredite. De verdade está aqui. Esse jovem senhor que saiu do Barro, no interior do Ceará, para viver uma vida na cidade, em Fortaleza. Conquista a família, vive uma vida com Deus, tem a oportunidade de ser empreendedor, empresário e ainda facilitador para a vida de outras pessoas, dando oportunidade da realização dos sonhos também. Carro próprio, você vai encontrar. Você precisa do novo, seminovo, internacional, importado, nacional, tudo com a melhor taxa do Brasil na Visão. Um abraço, obrigado, meu amigo. Volte sempre quando você quiser. Eu vou falar todos os dias de vocês aqui. Nós vamos vender carro. Eu vou ser esse que vai recomendar o carro aí para que você compre aqui no nosso programa. Um abraço grande. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, eu estou de volta aqui com você. Um abraço, minha gente. Bom descanso, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.